A área de desenvolvimento de software é gigantesca e um dos maiores desafios para quem está entrando é não se perder na infinidade de ferramentas, linguagens, metodologias, aplicações. Então nós vamos aqui neste vídeo falar sobre um segmento específico do desenvolvimento de software, que é o desenvolvimento de aplicações web. Aquelas aplicações que você acessa um site e nele você interage com uma ferramenta, um banco de dados, um sistema de consulta ou qualquer outro tipo de aplicação que você acessa através de um browser, de um navegador como o Chrome. Nós vamos tentar entender um pouco dos conteúdos, dos conhecimentos básicos que você precisa ter para ser um profissional que desenvolve aplicações web. Nós vamos começar falando aqui e vamos trabalhar mostrando já um pouco de cada uma delas, falando sobre um dos pontos, dos possíveis pontos de partida, que é o HTML. O HTML é uma linguagem que é utilizada para estruturar a página internet, dizer o que é o significado de cada elemento que está nessa página. Por exemplo, então, ele trabalha em certo sentido na estrutura da página. Eu quero dizer, por exemplo, se isso fosse o início de uma página web, esse elemento poderia ser, por exemplo, um parágrafo. Eu estou dizendo que HTML, dois pontos, estrutura da página é um parágrafo em HTML. E aqui eu estou usando a sintaxe do HTML. Vamos inclusive transformar esta em uma página completa HTML. Você vai ver aqui sua primeira página HTML. Eu tenho uma primeira linha que não precisamos nos preocupar muito, que basicamente diz que este é um documento do tipo HTML. Eu também digo que eu vou começar com o HTML em si. Você vai observar que cada comando em HTML tem esses sinais para dizer que esta é uma tag, o menor e o maior que. Então, o HTML tem uma coisa que é o HTML tem um body, um corpo dele, e aqui eu vou fechar o corpo do HTML, assim como aqui eu fechei o P, que é o parágrafo, e vou fechar o HTML. Vou salvar este arquivo. Então eu fiz um arquivo aqui com alguns comandos HTML. Eles estruturam uma página da web. Eu vou salvar ele no meu diretório local mesmo. Vou chamar de exemplo1.html. E no Chrome, um navegador na internet, que serve para a internet, mas também serve para você acessar documentos locais, eu vou ler esta página HTML. Então, esta página HTML agora tem uma informação de um parágrafo, que é a estrutura da página. Tudo que você vê na internet pode ser que você esteja navegando pelo Google, entrando no Facebook. Em algum lugar ali existe uma página HTML com comandos HTML dizendo que aqui é um botão, que aqui é um formulário para você entrar dados, que ali é uma imagem, etc. Então, começamos a estruturar nossa informação e dizer, bom, nós temos que entender de HTML. Se você vai desenvolver aplicações para a web, é uma linguagem importante. Mas estamos vendo aqui também não é uma linguagem difícil de entender. Fazer um site extremamente sofisticado pode ser que lá pelas tantas se torne um pouco complexo. Eu quero uma coluna aqui à direita, eu quero um efeito tal, mas a lógica dela é basicamente dizer que você define o que é cada elemento. Junto com o HTML, vocês têm o CSS. O que é o CSS? Eu vou criar um novo parágrafo, vou dizer, esse parágrafo, eu vou dizer que é o CSS, apresentação da página. E fecho esse segundo parágrafo. Então eu criei dois parágrafos na minha página, HTML e CSS. Mas o CSS não define a estrutura da página, ele define o layout dela. E como que ele faz isso? Eu vou mostrar aqui um pequeno exemplo do CSS. Ele pode ser incluído diretamente no HTML, mas também pode ser em arquivos separados.
eu tenho no HTML, ainda que estamos com comandos HTML, assim como eu tenho o comando body, eu tenho o comando head. Numa aula de HTML a gente vê isso, o body é o corpo, é o que aparece ali, o head são outros comandos, o título da página, arquivos que vão ser incluídos, etc. E aqui eu vou colocar style. Dentro de style, estilo, eu coloco comando CSS. É lógico, o CSS define o estilo, o layout, o que vai aparecer naquela página. Como? Não o que é definido pelo HTML, mas como esses itens que vão aparecer na página, como eles vão ser apresentados. E eu vou dar um exemplo bem simples de CSS. Eu vou dizer que aquela tag do HTML, que é o P, que define parágrafo, vai ter uma cor vermelha. Salvo isso. E agora, todos os parágrafos da minha página vão ser exibidos em vermelho. Eu posso usar comandos do CSS para definir que alguns parágrafos vão ser em vermelhos e outros não. Eu posso definir que ele vai ter um negrito, que vai estar sublinhado. Eu posso dizer que ele vai estar posicionado em determinada parte da página. Enfim, tudo que se refere à apresentação da página, eu defino no CSS. E o CSS e o HTML trabalham muito integrados entre si. Eu posso, no HTML, fazer marcações, é uma linguagem de marcação, eu posso marcar, bom, aqui temos um parágrafo, aqui temos uma linha, e no CSS eu posso dizer, esta linha, este parágrafo, este elemento vai ser exibido desta ou daquela forma. Isso nos permite, inclusive, ter uma página HTML e eu vou no CSS, apenas altero informações no CSS e eu mudo completamente a apresentação daquela página. Ela aparecia de um jeito, de repente aparece de outro. Eu posso dizer, não, eu quero que ela apareça desse jeito no desktop, num browser, num computador, mas eu quero que num celular com tais características, ela seja as mesmas informações do HTML, o CSS possa dizer, neste celular eu quero que apareçam dessa outra forma. A imagem fica menor, o botão aparece como de uma outra forma, etc. HTML, normalmente se aprende um pouco junto isso, HTML estrutura uma página, CSS define a apresentação dela. E nós temos o JavaScript. Vamos criar mais um parágrafo para dizer JavaScript. Linguagem de programação do cliente. Se vocês assistiram o meu vídeo sobre programação, e eu gosto bastante do JavaScript como uma linguagem para ensinar os princípios básicos de programação, se vocês assistiram esse vídeo, vocês viram que eu posso programar em JavaScript. E eu posso, por exemplo, aqui nessa mesma página, onde eu tenho HTML com a estrutura, o CSS com a apresentação, eu posso escrever códigos, escrever programas em JavaScript. Por exemplo, eu posso escrever aqui, esse é um comando do HTML, assim como eu tenho comando do HTML estilo, que diz que na sequência vem um código em CSS, eu posso dizer onClick quando eu clicar neste parágrafo, ou seja, quando eu clicar em qualquer parte deste parágrafo, eu vou chamar uma função JavaScript. Por exemplo, isso nós vimos em outro vídeo, eu posso escrever alert, olá mundo. Então eu escrevi um código, um pequeno código JavaScript dentro desta página HTML. Claro que muitas vezes você vai ter um outro arquivo com todo um programa em JavaScript, assim como vai ser um outro arquivo com todo o código CSS da apresentação da página. Mas isso aqui também funciona. E agora, se eu clico em alguma parte da página, eu executo uma ação em JavaScript. Então, com esses três elementos, nós já temos uma percepção de tudo que nós podemos fazer, grosso modo, no cliente. Quer dizer, eu tenho uma página em que ela tem estrutura, tem layout e tem ações.
Eu posso fazer com que coisas aconteçam quando eu clico, eu preencho um formulário e ele me avisa, não, mas você preencheu com um dado errado. Ele pode chamar uma outra página, ele pode mudar o layout, ele pode trazer informações. Mas tudo isso acontece no cliente. E esse é o meu foco maior aqui. Dizer que no cliente, na sua máquina, você tem rodando um HTML, um CSS, um JavaScript. E é um bom lugar para começarmos a aprender a criar aplicações web. É tudo que existe? Não, não é tudo que existe. Por exemplo, aqui eu vou só escrever no HTML e já vou mostrar também outros comandos HTML. E ainda temos a parte do servidor. E aqui eu vou usar um comando HTML que define uma lista. Eu quero criar uma lista de elementos. Um elemento é linguagens de programação do servidor. E posso ter também uma lista dessas linguagens. Eu tenho aqui o Java, que provavelmente vocês já ouviram falar, é uma linguagem que executa no servidor. O PHP, o C#, o Python, todas essas são linguagens que executam no servidor. E o que isso significa? Significa que quando você acessa uma página na web, você está pedindo para alguma máquina, um servidor na web, para lhe enviar esta página HTML. E esse servidor vai lhe enviar um ou mais arquivos com códigos em HTML, em CSS, em JavaScript. Mas esses um ou mais arquivos que você recebe podem não necessariamente existir como arquivos naquele servidor. Pode haver um sistema executando lá que gera dinamicamente esses arquivos e envia para você. Ele pode existir um sistema em Java, em PHP, C#, Python, Ruby, tantas outras linguagens, e esse sistema pode acessar bancos de dados, e geralmente utilizando a linguagem SQL. Isso estamos dizendo para termos um esqueleto básico de conteúdos que é interessante nós sabermos. Observem como eu aqui criei uma lista com um elemento e outro elemento, e dentro outros elementos. Esta é a parte que nós dedicaremos um vídeo só para isso, para falar como funcionam essas linguagens no servidor, como elas acessam um banco de dados, como elas retornam informações. Mas, para termos uma aplicação web de início, nós temos essa estrutura, o lado cliente, onde nós vimos aqui, exemplificando na prática, o HTML, o CSS, o JavaScript e toda uma parte que no outro lado, no servidor. E é isso que se fala quando se fala em desenvolvedor full stack. É, por hipótese, um desenvolvedor full stack é alguém que desenvolve tanto a parte no cliente, HTML, CSS, JavaScript, por exemplo, e no servidor, PHP, Java ou C# e banco de dados. Mais alguns outros elementos, mas pegando a base, é isso que nós temos para ter um conhecimento de construção de uma aplicação web.